Convidamos agora a doutora Antônia Marilene, médica cardiologista pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em cardiologia e medicina do trânsito, acupunturista, preceptoria das residências Clínica Médica e Cardiologia do Hospital Universitário de Brasília, UNB, membro da AME do Distrito Federal, com a palestra A Alma da Medicina. Bom dia a todos. Este tema, ele é bem interessante, porque nós, como médicos das AMEs, somos continuamente solicitados com a indicação de profissionais da área de saúde que sejam espíritas. E aí, quando vem essas solicitações, nós nos perguntamos, o que essas pessoas estão procurando no seu atendimento de saúde? O que talvez esteja faltando no atendimento médico, ou atendimento de qualquer profissional da área de saúde em geral, que está promovendo uma correria, vamos dizer assim, na busca diferenciada de profissionais. Nós temos pensado muito a esse respeito e, com relação a isso, nós temos a nossa avaliação de que realmente ainda falta muito para que a nossa área de saúde ela tenha ainda uma roupagem espiritualizada. Mesmo com uma grande percentagem de profissionais de área de saúde que já frequentam os centros espíritas, que já têm um certo conhecimento, tanto da codificação kardeciana, quanto dos livros psicografados por Chico Xavier, especialmente a obra de André Luiz, mas mesmo assim isso não modificou muito a conduta de tantos profissionais. E aí nós nos perguntamos, qual que é o nosso medo, qual que é o nosso receio? Muito disto já foi respondido pelos nossos colegas nas preleções anteriores. A própria apresentação do Dr. Gilson já falou muito disto, porque há uma limitação para ainda o profissional ele conseguir fazer essa associação na atualidade. Como foi bem exposto, as primeiras faculdades de medicina no velho continente foram a de Montpellier e a de Salerno, na Itália, Montpellier no sul da França. E ali se praticava o vitalismo de uma forma bem exacerbada, mesmo porque, naquele momento, a ciência médica, como concebida, era muito assistencialista do ponto de vista que tínhamos, os profissionais eram também religiosos, então eles tinham um caráter diferente da assistência do ser. Eles buscavam o resgate do ser de uma forma mais integral, pela própria convivência de religiosidade que eles tinham. Então, a nossa proposta atual é de resgatar isto para nós. E quando eu falo para nós, eu não estou falando só do meio de agente de saúde. É daquele que recebe a influência do agente de saúde. Sem aquele que recebe a agência do agente de saúde, que nós chamamos de pacientes, que nós vamos passar a chamar de colaboradores, porque é uma via de mão dupla. Nós já vimos, nós já sabemos que a cura, ela pertence mesmo àquele que está procurando auxílio. O médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o psicólogo, ele vai ser apenas um norteador do caminho que aquele ser que já optou por aquilo para alcançar o seu desiderato. A maior lição que nós temos a esse respeito é de Jesus. Que queres que eu faça? A tua fé te curou. Vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Essas frases de Jesus, elas são emblemáticas,
porque elas devem nos acompanhar em toda a nossa existência quando nós estivermos diante de algum embate, seja ele do ponto de vista moral, seja do ponto de vista da saúde, para que nós saibamos que está em nós a resposta de tudo. Eu trouxe aqui essas definições que já foram colocadas. É muito importante que nós tenhamos o que significa saúde. Foi muito interessante a Fabíola ter trazido logo no começo da manhã aquela definição do Joseph Goebbels, que é justamente a conexão criatura-criador. É o tanto que cada um de nós busca estar em sintonia com o universo. Porque às vezes a gente pensa em Criador e fica muito difícil da gente... O Criador jamais. Mas assim, pensemos que é o universo, porque Deus, o sopro de Deus, não é? Ele mantém tudo, Ele é o Criador. Então pensemos no universo, o quanto que nós nos aproximamos do universo. A Organização Mundial de Saúde colocou o bem-estar físico, mental e social. Emmanuel, perfeita harmonia da alma, para a qual necessita-se da preciosa contribuição das moléstias. Muito interessante, porque enquanto a Organização Mundial, mesmo abrindo a perspectiva de uma integralização, ela ainda não coloca que a doença pode ser a grande deflagradora da melhoria daquele indivíduo, que é o que Emmanuel coloca aqui. A moléstia, ela vem para resgatar em nós algo que foi perdido, a nossa essência, para fazer com que nós mobilizemos outras forças, outras organizações, mudança de pensamentos, para assim nós adquirirmos a harmonia que foi perdida ao longo do tempo. Hipócrates, na escola de Kos, colocou que a saúde era um estado de equilíbrio entre os nossos influxos mentais, modos de vida e os componentes da natureza humana. Aqui ele coloca de uma forma bem integral que o que nós pensamos, como nós mobilizamos o nosso pensamento, como nós vivemos e essas relações com o nosso meio. E aí nós vamos construir a chamada saúde. Hoje, o que nós temos hoje? É o nosso quadro. A medicina evoluiu desde a época lá da medieval, da escola de Salerno, que as condições eram extremamente insalubres, não existia o saneamento básico, sistema de esgotos, mas cada vez mais, mesmo com a complexidade de propedêuticas e de arsenais terapêuticos, nós estamos diante de dilemas, muitas das vezes, insolúveis, que seria, em primeiro lugar, a ansiedade e depressão em níveis epidêmicos. Hoje em dia, a questão da saúde mental, ela é um dos principais problemas de saúde pública e de mais difícil solução. O aumento de consumo de drogas lícitas e ilícitas, aumento progressivo das chamadas doenças crônicas, que nós já sabemos, que é as doenças cardiovasculares, as doenças degenerativas, que são essas doenças osteoarticulares, além das neoplasias. E quando nós temos esse arsenal, perguntando como nós vamos poder atuar diante desse tipo de adoecimento? Todos aquelas situações de medicamentos que nós já temos atualmente, cada vez mais a ciência descobre o melhor, ainda não está sendo suficiente. Qual que deve ser o nosso próximo passo? Aí eu vou começar aqui trazendo as orientações e explicações a respeito na obra de André Luiz. Nós temos o capítulo No Gabinete do Ministro, no livro O Nosso Lar, no qual André Luiz, ao começar a entrar naquela fase de recuperação clínica, ele começa a observar como que eram realizados os tratamentos nas enfermarias lá da colônia espiritual.
Então, olha o que ele observa. Os médicos espirituais eram detentores de uma técnica diferente. Ou seja, ele estava habituado com o que nós fazemos no dia a dia. Vamos aos livros, vamos às internets, aos artigos científicos, aos congressos médicos, e ali nós aprendemos os principais procedimentos terapêuticos para a nossa atualização. Nós, cardiologistas, gostamos muito de trabalhar com as chamadas diretrizes, que nós chamamos de guidelines. Aí nós temos guidelines da hipertensão, da doença arterial crônica, das cardiopatias em geral, das insuficiências cardíacas. E ali nós nos norteamos para escolher o tratamento adequado. Mas o que ocorre? O paciente é único, cada um com a sua história. E mesmo quando nós tentamos estabelecer a melhor terapêutica, muitas das vezes nós não alcançamos aquilo que deveríamos alcançar. E é o que André Luiz chama atenção. O título conquistado e os livros não era suficiente para o tratamento daquele tipo de patologias que ele estava vendo lá nas enfermarias da colônia. E podemos dizer que aquelas pessoas que estavam lá eram diferentes de nós? Não, eles estavam só sem o corpo de carne. Então quer dizer que está faltando algo na nossa atual forma de condução da saúde no planeta Terra. Então, olha o que André Luiz coloca. A medicina começava no coração, exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. Tem se falado muito em humanização da medicina. Mas por quê? Nós somos humanos. Os pacientes são humanos. Então, por que humanização? O que é que está se colocando com isto? Para que nós reaprendamos a lição que foi esquecida, que é o do cuidado, que é do apoio fraternal, aliado, claro, a todo o arsenal terapêutico atual. Então, aqui eu já trago, em um novo contexto, onde é impossível e não desejável afastar-se da visão molecular, bioquímica e genética da constituição fisiológica e genética, nós precisamos de retomar a esta questão do cuidado, do afeto, da solidariedade. Então, quando nós temos esta visão, obrigatoriamente, profissionais, agentes de saúde, e eu vou repetir, os pacientes precisam. Por que eu estou falando isso de forma tão enfática? Quando o paciente procura uma casa espírita para fazer a sua terapêutica complementar, que aí eu vi que aqui vocês têm um tratamento de fluidoterapia que deve ser fantástico. Aí eu falei assim, nossa, eu gostaria imensamente de trabalhar com um tipo de tratamento desse, é meu sonho de consumo. Você pegar os assistidos na casa espírita, aplicar a fluidoterapia. Mas o que acontece com essas pessoas? Procura a fluidoterapia na casa espírita, procura o médico espírita. Mas há a necessidade de ouvir aquilo que Jesus disse. Vá e não peques mais. O que quer dizer o não peques mais? Não é fazer as coisas erradas. A gente coloca muito literal, não é aquele pecado. É reordenar sentimentos, pensamentos, que é o que vai manter a saúde. Então, o paciente, aquele que sofre a ação, ele precisa de compreender que, dentro desta humanização, ele é o principal a se humanizar. Ele precisa de compreender que ele não pode terceirizar este tratamento para receber somente o carinho, o afeto e a solidariedade, e ele não fazer um movimento para modificar suas ações, as suas condutas, as suas posturas de vida. Porque é este que é o objetivo principal. Mobilização das forças daquele que está buscando o auxílio. Foi essa lição que Jesus ofertou a cada um de nós. Ele falou assim com a mulher adúltera, falou assim com Maria de Magdala. E o que Maria de Magdala fez?
foi desenvolver todo um trabalho para a reabilitação do seu espírito. Então, em Elucidações de Clarencio, é quando ele conversa também com André Luiz em Nosso Lar, ele fala que o título acadêmico é uma ficha de ingresso em zona de trabalho para a cooperação ativa com o Senhor Supremo. E ele fala muito bem nesse capítulo, falando que qualquer trabalho é um chamativo para que nós atendamos ao Senhor. Então, por isso é que eu coloco aqui o título acadêmico, é válido para todos na área de saúde, é válido para todos aqueles que estão em qualquer tarefa. Então, aonde se estiver, nós precisamos de compreender que nós estamos disponibilizando a nossa força, a nossa inteligência, a nossa disposição para cooperar com o Pai, na obra do Pai. Então, quando nós colocamos a importância de trazer esse conhecimento da espiritualidade, do espiritismo, do vitalismo, dentro da área de atuação, da área de saúde, dentro da medicina, da fisioterapia, da enfermagem, é para trazer isto para o sentimento, para a avaliação daquele que é o profissional da área de saúde. Em primeiro lugar, ele precisa de se conscientizar e absorver essa situação para si. Ele precisa de se tratar, ele precisa de absorver a alma da essência do que ele está fazendo para que ele possa transferir para aqueles que o procuram. Eu trago aqui este livro, foi um livro lançado há 2 anos pela AME Brasil. Então, ele foi escrito por alguns acadêmicos que atualmente já estão formados e alguns profissionais da área de saúde, que é uma nova medicina para o novo milênio. E esse livro ele tem o prefácio do professor Selmo Celeno Porto, que ele coloca lá que assim, esqueceu-se do principal objetivo da medicina. Porque o profissional perdeu a arte do cuidado. A arte do cuidado, ele começa a olhar para o paciente como um outro ser igual a mim. A buscar naquela alma o sentido e o significado para a vida que ele, em algum momento da sua existência, perdeu. E por causa desta perda, que é a desconexão com o Criador, ele adoeceu. E o adoecimento é crônico. E para que eu resgate este adoecimento crônico, eu preciso de olhar para aquela pessoa, reaprender a colher uma história clínica que nós chamamos de anamnese e que cada vez mais está se perdendo. Porque se pensa que, ao se pedir muitos exames, ressonância, tomografia, que são importantíssimas, é claro. Mas que, ao se pedir este exame, nós estamos oferecendo o melhor para o nosso paciente. Quando muitas das vezes eles querem ouvir a palavra do médico, ouvir as perguntas do médico e quer principalmente que o médico desabotoe a sua blusa, a sua camisa, coloque um avental e coloque a mão para ser examinado. O exame médico, a história clínica é um ritual. Cada vez mais nós estamos sabendo, e hoje o Gilson falou aqui de uma forma muito forte, que é a questão de que o passe começou aonde? Na medicina, com os vitalistas, com os magnetizadores. Então, por que nós estamos temerosos de exercitar aquilo para o qual nós fomos destinados? Durante a avaliação médica, durante a conversa, nós emitimos, por meio da nossa fala, o nosso desejo de atender aquela pessoa. O nosso exame, a nossa mão, magnetiza automaticamente aquele que está nos buscando, mesmo que nós não tenhamos a intenção de aplicar um passe, nós já estamos aplicando.
Isto é importante e talvez muitos de nós não se aperceba disso durante o seu atendimento. O que é importante para que isso aconteça? É nós sabermos que está lá em O Livro dos Médiuns, todos somos médiuns. É uma capacidade orgânica, é uma habilidade. E na Revista Espírita, de outubro de 1867, tem um estudo muito interessante, falando sobre magnetismo e falando que existem médiuns médicos e médicos médiuns. Olha que interessante. E que isso existe porque é uma necessidade. Os médicos médiuns, eles estão ali atuando como uma profissão. Mas eles precisam de saber que eles não estão trabalhando sozinhos. Eles recebem receituário, intuição. Então, muitas das vezes, em nossos atendimentos, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, estão recebendo intuição, estão mediunizados do ponto de vista intuitivo, para poder passar o melhor. Mas como que eu vou saber isso e como é que eu vou receber o melhor? Eu me preparo antes. Há necessidade de eu me preparar emocionalmente, psiquicamente, por meio da prece, por meio da meditação, por meio de respeito àquilo que eu faço. Atualmente nós estamos passando por um momento de crise na saúde pública. Então, trabalhar muitas das vezes sobre este tipo de pressão tira de nós a possibilidade de ter uma melhor sintonia para o atendimento daquele que vem nos buscar. Então, são variáveis que precisamos de ter em mente para assim melhor nos capacitarmos para fazer o nosso trabalho. Isto tudo é o diferencial, porque quando nós estivermos lá no mundo espiritual, nós vamos querer continuar fazendo o que a gente fazia antes. É claro, com certeza, eu quero, porque é o natural. E foi o que André Luiz foi buscar quando estava lá em nosso lar. E o que ele aconteceu? Um sonoro não. E olha que André Luiz foi um brilhante pesquisador, hein? Tinha título acadêmico. Então, isto não foi o suficiente, porque ele precisava ainda de burilar o quê? A alma, para ele fazer a profissão com o cuidado. Então, quando a gente fala que a área de saúde é sacerdócio, não é que a gente vai trabalhar sem receber. Kardec fala isso na Revista Espírita, 1867, que a mediunidade do profissional da área de saúde, lá ele fala de médium, é porque ali, aquele profissional é o ganho, é o sustento dele. Se ele abandonar para poder exercer aquilo de uma forma gratuita, ele vai ter que buscar outro sustento, e ele vai perder a oportunidade, que era de trabalhar daquela maneira. É aí que está a situação. Então, quando se sabe disto, olha o diferencial. Muitos não sabem, e muitos chegam em condição de ter que reaprender esta alma da medicina. A alma da medicina, ela não é para o médico espírita, porque senão seria uma coisa muito desagradável Deus permitir que somente aqueles que tivessem o conhecimento pudessem fazer a verdadeira medicina dentro da concepção. Não, qualquer profissional que tenha amor, e aí é por isso que a palavra sacerdócio é a disponibilidade, o desprendimento, o amor, a dedicação àquilo que faz. É este que é o conceito. Isto pode estar no médico católico, naquele que é luterano, naquele até que confessa que não tem nenhuma fé em Deus. Eu sou agnóstico. Mas na hora dele realizar o seu trabalho, ele tem total competência de realizar o melhor pelo seu semelhante. Então, aqui novamente, o Dr. Henrique de Luna, em Nosso Lar, fala: na análise da saúde, considerar todos os nossos atos, bons ou maus, que vão repercutir no nosso organismo espiritual. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor.
Então, quando ele fala isto, nós lembramos o que o Vicente falou. Nós, pela psiconeuroimunologia, pelo nosso procedimento, nós vamos acionar o nosso feixe neuroendócrino, e aí a produção de substâncias pelo quinismo cerebral para promover a educação dos nossos animáculos, que são as nossas células. Quem que faz isso? Nós. Ninguém faz por nós. O medicamento pode ajudar, mas somos nós que damos a ordem mental para que aquele medicamento tenha ação A, B ou C. E como é que eu vou saber disso? O profissional, ao passar um determinado medicamento, ele precisa de passar a confiança, a determinação, fazer uma ordem mental que vai do ponto de vista magnético atingir aquela pessoa, para que ela possa, recebendo essa ordem que é subliminar, compreender a importância daquilo que ela está empenhada em realizar e ela mesma promover a melhor ação do seu medicamento. Entre a terra e o céu, o André Luiz fala que os medicamentos, mesmo os medicamentos que não os homeopáticos, estou falando dos medicamentos alopáticos, eles têm um componente perispiritual. Se ele tem um componente perispiritual, ele vai obedecer ao meu comando mental, obrigatoriamente. Por isso é que tem pacientes que não respondem ao tratamento, mesmo tipo de doença, a mesmo tipo de que seria bom para tratar uma determinada faixa de pacientes com aquele mesmo diagnóstico, responde bem a um e a outro não responde. O que é isso? Organismo diferente, espírito diferente, sentimento diferente, necessidade diferente de tratamento. Então, Hipócrates, na escola de Kos, quando ele falava que o ser tem uma farmácia dentro de si, era este o recado. Era o que eles poderiam falar naquele momento. Quer dizer, os recursos são internos e individuais. Não, o tempo passa rápido aqui, né? Então, eu vou passar para você já falar, todo mundo já falou de perispírito, mas é porque eu não consegui não colocar isso aqui, porque é importante. Todo mundo lê lá no Livro dos Espíritos, lê lá em A Gênese, capítulo 14, que o perispírito é uma matéria rarefeita, intimamente regido por 7 centros de força, que se conjugam nas ramificações dos plexos. Agora, o que é importante é isso aqui, ó. Vibram em sintonia ao influxo da mente, formando um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Isso é André Luiz em Entre a Terra e o Céu. Isso é importantíssimo. Não basta saber que eu tenho perispírito. Eu tenho que compreender que, a todo instante, o que eu penso está circulando nele. E circulando nele, vai se alojando nos centros de força, e aonde eu tenho um centro mais débil, que é aquele invasão microbiana, que está lá no capítulo, no livro Evolução em Dois Mundos, o centro de força mais frágil vai ser atacado mais facilmente por agentes microbianos ou outros tipos de agentes externos, que eu mesmo vou nocautear o meu organismo. Então, nós precisamos de entender isso, que é por meio disso que nós vamos compreender que yoga, meditação, relaxamento são opções terapêuticas para eu educar a minha mente e assim promover a saúde integral em mim mesmo, independente dos medicamentos que eu tenho que tomar para tratar hipertensão arterial, diabetes, doença coronariana, dentre tantas outras doenças. Então, ele coloca aqui, ó, esta definição em Evolução em Dois Mundos, que é importante. Então, o perispírito não é reflexo do corpo, é o contrário. O corpo que nós temos, quem moldou foi o nosso corpo perispiritual. Mas antes tem outra coisa. O que tinha lá na hora que nós nos formamos? Corpinho mental. Ou seja, nossos pensamentozinhos, nossas vontadezinhas, nossos sentimentozinhos, foi a nossa bagagem, foi o que nós levamos para o mundo espiritual, das nossas vivências, e aí essas vivências é que formam o perispírito, e esse perispírito modela corpo físico, com as suas necessidades.
Isso é muito importante, porque nós vamos trabalhar sempre pensando em alma da medicina, a estrutura mais sutil, corpo perispiritual e corpo mental. Do ponto de vista das nossas medidas, vamos dizer, higieno-dietéticas. E o corpo físico com todos os recursos que a ciência oferece para restaurar aquilo que está em desequilíbrio no status orgânico. Aqui está o duplo etérico que eu coloquei, porque ele é muito importante, como ele é o motivo de ação da maioria dos medicamentos homeopáticos, é onde a acupuntura age também, nós precisamos de compreender. Esse corpo é um conjunto de eflúvios vitais. Então, o que é isso? Ele é formado pelos nossos pensamentos. Então, nós temos um corpinho que é formado só por aquilo que a gente pensa. Vamos lá em A Gênese, capítulo 14, os fluidos, que tem um negócio lá, um item lá, fotografia do pensamento. Tudo que a gente pensa se fotografa no perispírito. Ou seja, nós estamos projetando em nós mesmos, todo momento, aquilo que nós pensamos. Se nós não paramos para observar isto, o que pensa, como pensa e com qual sentimento. Porque o pensamento em si, ele seria neutro, mas a emoção que eu coloco nele, aí já muda tudo. Eu posso olhar para Giovana e ter um sentimento de amoroso para ela, diferente. Posso olhar para ela e ter um sentimento de animosidade. Aonde que isso vai ficar refletido? Em minha pessoa primeiro. Posso mandar alguma coisa para a Giovana? Posso, mas de repente ela nem recebe, porque ela está estabilizada, está bem, mas comigo fica obrigatoriamente. Eu preciso de saber disso, para eu modificar, atuar terapeuticamente em mim. Aqui está o corpo causal, que Lísias fala que assim, ele coloca como uma estrutura a mais, aonde está tudo aquilo que são as nossas reminiscências. Vou passar um pouquinho mais rápido aqui, que eu não vou falar os centros de força. Então, eu vou trazer essa, da pergunta 95, que Emmanuel fala que é a perfeita harmonia da alma. Ele traz aqui de novo que a patogenia é um conjunto de inferioridade do aparelho psíquico, que na alma é que tem a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos e que a assistência farmacêutica comum não acessa. Então, aonde nós estamos ainda, vamos dizer assim, falhando, é porque nós ficamos naquela primeira instância. Nós não estamos atuando na parte ainda perispiritual para chegar na última instância, né? Nós não chegamos na parte fluídica, que é para chegar na instância eminentemente espiritual. Então, nós precisamos de dar ainda esse salto para chegar na parte fluídica, dentro do nosso exercício, para que nós possamos acessar essa assistência não farmacêutica tão necessária. Então, aqui André Luiz, no livro Cura, no capítulo Medicina, ele fala que a medicina humana será muito diferente no futuro, quando a ciência puder compreender a extensão e a complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Isso é importante que ele coloca. A parte mental vai mexer, moldar o perispírito, alterar os centros de força, e aí muitas das moléstias vão originar, e muitas das moléstias só terão a sua cura, o seu equilíbrio, por meio de intervenções nesse ponto. Eu trouxe aqui, eu gosto muito desse livro, Lucas, o médico de homens e de almas, que aí ele coloca o preparo espiritual dos enfermos e o carinho dos médicos, são de grande valia no êxito do tratamento instituído. Então, o que é preparo espiritual? Eu vou mandar um paciente. Então, eu preciso de perguntar ao paciente, que tem que ter na minha anamnese a história, sabendo se ele tem religião, se ele frequenta algum lugar, como é que é a situação dele, porque eu posso falar, olha, frequente bem a sua religião. Você quer ir à missa, comungar? Faça isso todo fim de semana, faça as suas preces para a Virgem Maria, tenha a sua imagem de Virgem Maria, se é essa que é a sua fé. Se você é espírita, frequente a casa espírita,
receba o passe, frequente uma palestra, procure mudar as suas atitudes, porque isso é importante, eles ouvirem o médico falar isso. E por que isso é importante? Porque nós temos profissionais da área de saúde, são profissionais outros que trazem essa alma na medicina. Só falta muitos de nós agarrarem essa ideia. Então eu trago aqui o Dr. Bernard Long, que é um cardiologista americano, norte-americano. Então ele coloca que é importante a questão de nós conseguirmos colocar essa visão da espiritualidade. Como é que ele coloca isso? Ele conta de uma visita à enfermaria, aquele monte de profissional, e ele com um dos catedráticos da cardiologia mundial, que é o professor Levine, e eles passam diante de uma paciente e falam uma sigla, ET. Aí, o que a paciente entendeu que era o ET? Estágio terminal. O que aconteceu naquela noite? Ela veio a falecer. E o ET era simplesmente uma abreviação da doença dela, que era estenose tricúspide. Ela não precisaria de ter passado por isso. Então, ele fala da importância de passar, de você ouvir, de você explicar, de você tocar na pessoa. Então, é o que, em Missionários da Luz, ele coloca no corpo a sombra da alma eterna, que cada célula é instrumento de determinada vibração mental. São mensagens repetidas que a gente coloca para ver como que André Luiz volta no mesmo assunto, no mesmo tema, em diferentes partes dos livros. Trouxe aqui o livro do Dr. Harold Koenig, Medicina, Religião e Saúde, no qual ele fala da importância de crenças religiosas, de segmento, para que os pacientes tenham um melhor desfecho das suas intercorrências clínicas. Então, aqui é a orientação de André Luiz, que as ações do médico do futuro tem que ser mais ao trabalho curativo do ponto de vista de providência espiritual, e que o amor cristão é o principal papel. Então, é um caminho que nós precisamos de percorrer, trabalhar o amor. Trago aqui esse médico, é uma referência. Então, assim, todo estudante de medicina deve ler William Osler. Esse médico, então, assim, 1900, lá em Nova York, foi um médico que era professor e ele fazia visitas. E nas visitas, ele ensinava para os alunos e para os médicos recém-formados a importância do exame, a importância da anamnese, a importância da atenção. E muito me lembrou que a humanidade, ela não fica fora de ter os seus exemplos. Então, nós tivemos o exemplo de Dr. Bezerra, que cedeu o anel para uma pessoa fazer receita. Esse médico, ele cobria pacientes e ele oferecia coisas, oferecia comida para estes pacientes. Então, assim, um profissional norte-americano que realiza isso lá no ano 1910 e é simplesmente rememorado em todos os artigos médicos como a alma da medicina, é sinal de que é o que a gente deve resgatar. É isso que está nos faltando. Aqui é um estudo dele, uma carta que ele escreve para os médicos, né, que é o modo de vida, que era o modo dele. Este exemplo do Dr. Herbert Benson, que é um médico americano, que pratica o Instituto Mente e Corpo, lá no Hospital de Massachusetts. Aqui, André Luiz, falando a mesma coisa. Aí eu trago só para vocês pegarem as referências. E aqui a fala de Dr. Bezerra. O amor vencerá sempre, e por isso a dor será motivada a desaparecer do nosso ainda atribulado caminho. Então, é o nosso exercício, a gente buscar compreender o amor, vivenciar, e somos todos aprendizes. E como aprendizes, nós precisamos de saber que cada dia é um passo. Foi o que a Fabíola falou logo cedo. Não importa se ainda nos falta muito. O que é importante é o tanto que nós nos esforçamos para fazer aquilo que nos compete fazer no dia a dia. Todos tenham um bom fim de manhã e a gente se vê agora à tarde. Muito obrigada.
Então faremos o nosso intervalo agora e retornaremos às 14 horas. Bom almoço a todos. Olha, pessoal, já são 12 horas e 23 minutos. Estamos ao vivo diretamente de Goiânia, aonde estamos fazendo aqui a transmissão da 8ª Jornada Médico Espírita. Doutor Marcelo, estamos agraciados, né? Ou seja, uma manhã maravilhosa, né? Muito bom, a gente está muito feliz e cada vez mais de boquiaberto com tanto conhecimento, tanto explanação a respeito da medicina espírita, tão vasto conteúdo que nós temos, né, Cláudio? Então, realmente, nós aqui presentes e todos os ouvintes da Rádio Sintonia no Bem, que está acompanhando, está podendo perceber a imensidão que é todo o estudo, toda a congregação das associações médicas espíritas que nós temos, viu, Cláudio? E também temos um companheiro lá de Jataí, né? Está aqui com a gente, nosso grande companheiro aí, o Carlos Biela. Bom dia, Carlos. Acho que boa tarde já, né? Boa tarde, né? Não, nós não almoçou ainda, né? Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os ouvintes da Sintonia no Bem. Realmente é um evento aqui que nos ilumina com tanta informação e com tanta propriedade, assim, no sentido de trazer uma medicina que vem tratar não só do corpo, mas talvez o que a gente mais esteja precisando, tratar da alma, né, do espírito, que acho que isso que talvez seja o caminho que a medicina, como eles vêm falando aqui ao longo das explanações, foi perdendo ao longo desse caminho, e nós estamos tentando ver se resgatamos esse processo de cura através principalmente do entendimento dessa complexidade que é o homem em si, né? O corpo, o espírito, o perispírito, tudo isso tem que ser tratado ao mesmo tempo. Bacana, hein, Biela? E assim, muito me honra a tua presença aqui, você que é um baluarte da medicina, do estudo da Associação Médico Espírita lá em Jataí, sempre frequente com nós lá, tanto na parte da Associação Médico Espírita, também com os estudos da Casa Espírita de uma forma geral, com suas publicações, o seu estudo e suas palestras. Pesquisador, né? Pesquisador agora, né? Então... E a gente fica engrandecido de ter companheiros como ele presentes na nossa inicial Associação Médica Espírita lá também. E a gente está percebendo que o caminho é esse mesmo, né, Biela? Exatamente. Eu acho que a gente tem que assim, nos debruçar mais, pesquisar mais, buscar mais informações em eventos como esse aqui, que eu acho que a gente só tem a ganhar com isso, né? E mesmo não sendo diretamente da área da medicina, eu acho que qualquer pessoa que vá se interessar por esses assuntos, que vá buscar informações, ela só tem a ganhar, porque a evolução não é individual, né? A evolução é coletiva. É um coletivo. E assim, ontem nós tivemos a reunião realmente das associações médico-espíritas do Centro-Oeste, e nessa reunião a gente até ficou definido duas coisas. Realmente que a gente precisa cada vez mais estudar a parte médica espírita, fazer realmente projetos médico-espíritas e praticar. E não só a presença realmente dos médicos para estar caminhando junto com a gente. A gente também tem a necessidade de pessoas afins do assunto. Nem que não sejam pessoas da área não médica, sim, mas pessoas que tenham o mesmo objetivo, o mesmo ideal. Então a gente realmente convoca, solicita a presença de todos que a participar dos estudos. A gente está começando agora, temos muito projeto, foi discutido muita coisa boa, a gente vai passar tudo isso daí depois, as informações das nossas reuniões. E a gente vai começar agora, junto com o pessoal de Brasília, tá fazendo um convite para nós podermos fazer um estudo científico na parte também de religiosidade, da parte de cardiologia, espiritismo. Então a gente em Jataí vai ter um polo para a gente iniciar, e a gente quer envolver a todos lá da Associação Médica Espírita, inclusive você também, viu, Bi? Eu acho isso importantíssimo, e não esquecendo que temos, né, a Faculdade de Medicina, que podemos agregar esse pessoal que está estudando
para que comece, né, a sua vida profissional com uma outra visão. Exato. Eu acho que seria interessante esses acadêmicos que estão cursando, ou mesmo os professores, que comecem a se aproximar um pouco mais da associação lá de Jataí, para que, quem sabe, num curto espaço de tempo, os frutos já sejam apreciados, né, no sentido de uma nova medicina nascida dessas discussões todas. E ali você veio com a família, né? Tô vendo Sim. ali a sua filha, a sua esposa. A parte da família está aqui. Que a gente, assim, sempre procura, né, estudar em conjunto, discutir em conjunto, apesar do pessoal da família também não ser da área da saúde especificamente, mas essa minha filha está fazendo nutrição e também tem interesse em entrar por esse viés. Um filho meu fez direito, está trabalhando em Jataí, mas também tem essa visão dentro do espiritismo. Um outro está terminando arquitetura e o trabalho final do curso dele é sobre centro espírita, da construção de um centro espírita através de uma visão da arquitetura também. Então, a família está sempre envolvida em alguma coisa nesse sentido. E o bacana é que, assim, nós que somos trabalhadores também da seara espírita, né, nós estamos no mesmo barco, né, Bielo? Nós não somos, não que o médico ele é uma figura superior, ele está médico nessa encarnação, e eu acho que nós todos de mão dadas conseguimos evoluir nós mesmos e evoluir a medicina, que é o que a gente está vendo aqui, né? A medicina ela vai evoluir, vai chegar ao ponto que a gente vai ter que ter o estudo de cabeceira de André Luiz, esses ensinamentos médico-espíritas mesmo, né? Eu acho que é isso que a gente está percebendo, né? Que a gente vê na literatura específica espírita de um tempo passado, como as obras principalmente de André Luiz, os próprios relatos de Emmanuel, informações que hoje a gente está vivenciando isso didaticamente, estão se estudando isso dentro das instituições médicas também, e percebendo que o caminho é tratar não só o físico, tem que tratar o espírito, tratar a alma, e eu acho que é nesse ponto que a medicina evolui. E um tratamento contínuo, né? E assim, a gente só tem que realmente agradecer aos nossos antepassados que iniciaram esse trabalho das AMES, né? Exatamente. O Dr. Bezerra de Menezes, a doutora Marlene Nobre, e a todos que estão vindo agora com afinco e determinação. Mais cedo eu estive conversando com o Tomé, que foi o fundador da AME Goiânia aqui, e ele falou, olha, é isso daí, as dificuldades elas vêm. Teve uma época que a AME Goiânia chegou até quase que parar, o pessoal da AME de Anápolis realmente também transferiu a AME daqui para Goiânia. Então, assim, as dificuldades elas vêm, mas os interesses da gente em manter o estudo, manter a prática disso daí, com a ajuda de pessoas igual você, ao Dr. Bandeira, que sempre está nos ajudando, a gente vai conseguir chegar lá, a própria Sirlene também, Com certeza. que nos engrandece e nos faz a gente manter a caminhada aí em prol desse nosso objetivo, viu, Biela? Os obstáculos na vida sempre aparecem, né? A gente tem que aprender a suplantar isso aí para poder crescer de alguma forma. Falando em obstáculo, né, a gente tem que pedir desculpa para os nossos web ouvintes, né? Porque no início aqui a gente estava tendo um problema na questão do áudio, mas agora está tudo ok, né, doutor Marcelo? Resolvido, né? Agora, a parte da tarde, a gente vai continuar aqui a transmissão. Tá? A gente vai parar agora para um intervalinho. O pessoal vai acompanhar a música aí na nossa Sintonia no Bem. E daqui a pouco, né? Logo às 14 horas. 14 horas, um pouquinho antes a gente já está aqui, né? Já está aqui fazendo a transmissão. Biela, muito obrigado. A família está ali já desesperada, né? Esperando. Bora almoçar, Vamos almoçar todo mundo. Então, agradecer você, Biela, agradecer você também, Marcelo. E agradecer o nosso web ouvinte que está nos acompanhando até agora, tá? Daqui a pouquinho. Só que a nossa associação lá de Jataí se reúne todo o primeiro sábado do mês lá no Allan Kardec. Às 17 horas, né? Todos. Às 17 horas, não é isso? Horas. E lembrando que amanhã, Biela, você já está convidado, não sei se você vai voltar já de imediato amanhã, a gente vai estar fazendo o programa lá do Sintonia no Bem, às 19 horas, falando sobre o evento aqui
jornada e também sobre, aprofundando um pouquinho mais sobre o assunto da AME. Beleza. Exato. E você está convidado a participar lá com a gente lá. Estarei presente. Tá, um grande abraço para você que está nos acompanhando aí. Daqui a pouquinho, um pouco antes das 14 horas, a gente vai estar de volta aqui com a nossa transmissão diretamente de Goiânia, da 8ª Jornada Médico Espírita Saúde, um encontro consigo mesmo. Então, uma boa tarde a todos e daqui a pouquinho estamos de volta.